Salve, salve, derivando ideias. Aqui mais uma aula comigo sobre matemática dentro de matemática básica e ainda dentro do assunto de frações. Agora a gente vai falar sobre a multiplicação e divisão de frações. Aqui no canal a gente já tem aula sobre soma e divisão, soma e subtração de frações, já tem aula sobre representação geométrica das frações e agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a multiplicação e a divisão de frações. Então aqui, introduzindo o nosso assunto, multiplicação de frações. Aqui já botei para vocês já a regra geral que a gente vai utilizar aqui, que é o seguinte: eu tenho uma fração a sobre b multiplicada por uma outra fração c sobre d. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar a vezes c e dividir tudo por b vezes d. Ou seja, eu só multipliquei os numeradores e multipliquei os denominadores. Multipliquei aqui os denominadores. É isso que é multiplicar duas frações. Mas vai ficar mais claro com os exemplos, tá certo? Então vamos aqui já fazer o primeiro exemplo. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Então, beleza. Como a gente consegue perceber que aquilo ali é verdade? Vamos lá então. Deixa eu pegar uma cor aqui legal pra gente. Vamos primeiro, então, fazer o que a gente sabe fazer. Vamos executar primeiro as divisões dessa fração e a divisão dessa fração, e depois multiplicar os resultados para ver quanto dá, e depois verificar fazendo daquela forma lá. Então, beleza. Aqui, quanto vai dar isso aqui? 8 dividido por 4, 2. Quanto vai dar isso aqui? 15 dividido por 3, 5. Isso aqui multiplicado, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E 2 vezes 5, isso aqui vai dar 10. Então, a gente sabe que o resultado dessa multiplicação de frações tem que dar 10. A gente sabe que vai dar 10. Só que da forma que a gente fez aqui, a gente fez as divisões primeiro e depois fez a multiplicação. O que eu quero é que a gente faça primeiro, o que eu quero é achar uma forma de fazer primeiro as multiplicações para depois dividir. E é o que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, ó, vamos fazer daquela forma lá que a gente viu aqui eh, na regra geral aqui, beleza? Então, vamos lá. O que a gente faz mesmo? Multiplica o 8 vezes 15 dividido, né, sobre 4 vezes 3. Deixa eu arrumar esse 4 aqui. 4 vezes 3. Isso aqui vai dar quanto? 15 vezes 10, 150, né? 150 menos 30 é 120. Então isso aqui vai dar 120. E isso aqui vai dar, opa, calma, fazer mais retinho para vocês. E 4 vezes 3 vai dar 12. Ah, beleza. 120 dividido por 10 dá quanto? Até ontem tava dando 10, né? Então, confere, certo? Dessa forma aqui. Ó, calma aí. Dessa forma aqui, então, deu 10. Dessa forma aqui, opa, deu 10 também. Então, ou seja, a gente conclui que aquela regra ali que a gente definiu funciona. Ou seja, multiplicar os numeradores e dividir pela multiplicação dos denominadores é a mesma coisa que efetuar as duas divisões aqui e depois multiplicar os resultados. É a mesma coisa. Então, beleza, a gente conseguiu concluir isso a partir de um exemplo. Perfeito? Então, eu tenho mais um exemplinho aqui pra gente fazer. Vamos lá. Agora vamos fazer da maneira que a gente aprendeu. Beleza? Isso aqui é igual a, deixa eu pegar uma cor legal aqui, 28 vezes 3. Então, 3 vezes 30, 90. 90 menos 6 é 84, certo? Então isso aqui vai dar 84 dividido por... Ó, vou até fazer o passo a passo para ficar claro para vocês o que eu estou fazendo. 28 vezes 3 sobre... Porque a gente vai enviar esses materiais para vocês, certo? Então eu quero que fique bem completo. 28 vezes 3. E percebam, agora fica claro
uma coisa que, se a gente fizesse as multiplicações direto, a gente não teria percebido. Olha só, eu estou multiplicando aqui o número 28, eu estou multiplicando esse número por 3. Mas, logo depois, o que que eu estou fazendo? Eu estou dividindo ele por 3 logo depois. Então, no fim, eu não fiz nada com o número. A gente já discutiu isso aqui no canal. Então, ó, eu estou multiplicando 28 por 3. Isso aqui vai dar um resultado, que é 84, né? E logo depois, eu estou dividindo ele por 3. Então, vai dar quanto? Ah, vai dar 28. Então, no fim, eu não fiz nada com o número. Então, a gente pode simplificar esse cara aqui. Deixa eu até pegar uma cor diferente. Esse cara aqui com esse cara aqui. Ah, tá. Então, no fim mesmo, isso aqui vai ser quanto? 28 dividido por 4. Você pode fazer as multiplicações aí, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, no fim, 28 dividido por 4 dá 7. Perfeito? Então, é isso. Bem simples. Nada de outro mundo, nada muito absurdo, nada difícil. E agora a gente vai abrir falando sobre divisão de frações. Que no fim, é uma multiplicação de frações disfarçada. Vocês vão ver isso aqui, certo? Então, o que eu sintetizei aqui para vocês? Eu sintetizei que perdão, ó, vou até abaixar um pouquinho para ficar mais fácil de ver aqui. A sobre B, tudo isso, toda essa fração dividida por C sobre D é a mesma coisa que A sobre B vezes D sobre C. Ou seja, eu peguei esse cara, dividi esse cara por esse cara, no fim é a mesma coisa que multiplicar esse cara aqui pelo inverso do cara de baixo, né? Você provavelmente já sabia essa regra, mas você sabe por que que ela funciona? Você sabe por que que a gente multiplica o de cima pelo inverso do de baixo? Se você não sabe, é o que a gente vai ver agora. Vamos então demonstrar o porquê que isso aqui funciona. A gente vai demonstrar por que que essa regra aqui funciona, beleza? Então, ó, a gente tem uma fração qualquer, A sobre B, dividido por uma outra fração qualquer, C sobre D, beleza? E o que que a gente quer? O que seria interessante a gente fazer? Seria interessante a gente transformar esse problemão aqui num problema que a gente saiba resolver. Transformar essa divisão aqui que a gente desconhece numa multiplicação, numa soma, enfim, em algo que a gente consiga resolver. E vocês vão perceber que dá para transformar isso aqui numa multiplicação. O que a gente pode fazer então para, por exemplo, cancelar esse cara aqui? Você concorda que, de acordo com as regras que a gente já viu até agora, se a gente multiplicar esse cara aqui por D sobre C, você concorda que esse cara inteiro vai embora, certo? Hã? Por que que ele vai embora? Ó, olha aqui. Eu estou multiplicando esse cara por D, vou pegar até outra cor. Eu estou multiplicando esse cara por D e esse cara de baixo por C. Estou multiplicando esses caras aqui. A gente já viu que é a multiplicação de frações é isso aqui. Multiplicar os de baixo e multiplicar os de cima, certo? Então, no fim, deixa eu dar uma apagada aqui. Então, olha só. Eu estou multiplicando esse cara por D, eu estou multiplicando C por D e logo depois dividindo por C. Ou seja, esse cara aqui pode ir embora, esse cara aqui vai embora, e eu também estou multiplicando D por C e logo depois dividindo por D. Então, esse cara aqui também vai embora. Tudo isso aqui vai embora. Mas a gente multiplicou aqui embaixo por D sobre C. Então, a gente tem que multiplicar em cima por D sobre C também. Por quê? Porque senão a fração não vai continuar sendo igual, né? Ela não vai continuar sendo equivalente. Então, a gente tem que multiplicar em cima por D sobre C também, para essa fração continuar sendo equivalente. É aquilo que a gente tinha visto, né? Aqui, ó, 2, ó, meio. Multiplicou em cima e embaixo por 2, continua sendo meio. Continua sendo meio. Só tá representado de uma outra forma. Então,
A gente já viu sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês a aula, caso vocês queiram relembrar esse conteúdo que a gente já viu. A gente já discutiu isso a fundo em aulas anteriores. Mas a questão é, eu fiz isso aqui embaixo, então eu tenho que fazer isso aqui em cima também, para equilibrar a fração, para ela continuar valendo. Então, beleza. Aqui aconteceu o que eu queria, matou esse cara, matou com esse cara, matou esse cara, matou com esse cara, e lá em cima eu tô multiplicando por D sobre C, que é o que eu multipliquei aqui embaixo para continuar valendo. Beleza? Então, em resumo, isso aqui vai ser igual a sobre B vezes D sobre C. Por quê? Porque lá embaixo todo mundo morreu, né? Então, se lá embaixo todo mundo simplificou, é a mesma coisa que dividir isso aqui tudo por 1. Só que dividir por 1 é o próprio número, né? 5 dividido por 1 vai dar 5, certo? Então, isso aqui tudo dividido por 1 dá ele mesmo, né? Então, pouco importa o que for lá embaixo. Lá embaixo todo mundo morreu. Beleza? Então, olha só, veja que a gente conseguiu provar o que a gente queria. A gente, perdão, partiu daqui, né? Partiu desse pressuposto aqui, A sobre B vezes D sobre C. E é isso que a gente chegou aqui, né? Olha que legal. A gente já demonstrando, a gente demonstrando com regras que a gente já conhecia, a gente conseguiu transformar um problema antes difícil, antes uma solução desconhecida, num problema, num problema que agora a gente consegue resolver. Por quê? Aqui é uma multiplicação de frações. E a gente sabe como resolve uma multiplicação de frações. Então a gente transformou um negócio complexo em um negócio trivial. E é disso que se trata a matemática, pessoal. A matemática, ela não é um trabalho mecânico. A matemática é a arte de você transformar problemas complexos em problemas menores que você sabe resolver a partir de regras que você já conhece. Certo? Então agora a gente vai resolver um exemplo numérico para ver isso sendo aplicado. Aqui eu tenho 5 sobre 6 dividido por 7 sobre 6. Então agora que a gente já sabe como faz, a gente pode ir mais rápido, beleza? Se você não entendeu o que a gente fez ali atrás, volta o vídeo e reveja. Então, essa divisão aqui vai ser o quê? 5 sobre 6 multiplicado pela inversa de baixo. Agora a gente já sabe por que isso aqui funciona, beleza? Agora a gente já sabe por que a gente pode fazer isso. Por que isso aqui faz sentido. A gente já entendeu. E aqui entra naquela mesma história, né? Olha só que legal. Esse 6 vai morrer com esse 6. Então, no fim, o resultado disso aqui vai ser... Calma, vai ser 5 sobre 7. Beleza? Bem fácil, né? Bem de boa. E eu queria fazer uma observação sobre esse mesmo problema. Uma observação que você podia ter enxergado uma outra solução. Olha que legal. A gente sabe que se a gente fizer uma coisa se a gente fizer uma coisa no numerador da fração e no denominador, a fração continua sendo equivalente. É como se a gente tivesse mudado a fração. Então olha que legal. A gente poderia multiplicar isso aqui por 6, em cima e embaixo por 6. E olha que legal. Aí ia matar aqui, ó. Esse cara morre com esse cara morre com esse. E no fim, isso aqui vai dar 5 sobre 7, como a gente viu aqui em cima. 5 sobre 7, aqui 5 sobre 7 também. Olha que legal, duas formas de você interpretar, duas formas de você visualizar o que está acontecendo aqui. Muito válido também essa forma de enxergar. Perfeitos. E aqui eu preparei um exemplo para vocês com uma incógnita, para a gente descobrir o x. E não deixa de ser uma coisa que a gente já conhece. Não deixa de ser um problema que a gente já conhece. Divisão de frações. A única diferença é que agora tem um x no meio. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer o que a gente já conhece, que é o seguinte. Essa divisão de frações então vai ser igual ao quê? Ao
numerador, ao cara de cima, 4x sobre 7, multiplicado pelo inverso da de baixo. 1 mais x sobre 4. Beleza? Então, só aplicando regras que a gente já conhece, que a gente já viu que funcionam. Não tô te empurrando nada aqui. Aqui a gente só tá trabalhando com regras que a gente entendeu por que funcionam. Certo? Então, ó, vamos lá. Esse 4 mata com esse 4, beleza? Por motivos que a gente já discutiu. E isso aqui, então, vai ficar sendo... Vou botar aqui embaixo mesmo, beleza? Então, isso aqui vai ficar sendo... Faz a distributiva aqui, né? Esse cara tá multiplicando todo mundo ali. Vai ficar x mais x ao quadrado dividido por 7. E, olha, pessoal, não tem mais o que a gente possa fazer aqui. Então, essa fica sendo a resposta. Certo? A gente chegou num problema irredutível. Então, essa é a resposta. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a aula de divisão, de multiplicação e divisão de frações. Eu espero verdadeiramente que vocês tenham entendido todos os conceitos. Espero que vocês tenham gostado da aula. E próxima aula a gente se vê aqui. Então, essa foi a aula, pessoal. Se vocês gostaram da aula, deixa o like aí. Ficou alguma dúvida? Tudo bem, comenta aí que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas. Se inscreve para mais conteúdos interessantes como esse, para enriquecer o seu conhecimento. E é isso. Até mais. Valeu, Derivando Ideias.